Imagina o amanhecer. O sol ainda nem rompeu o horizonte e o mundo parece silencioso, preso entre a noite e o dia. É nesse instante, quando o coração ainda luta entre a fé e o cansaço, que Deus fala mais claramente contigo. Ele não grita, ele sussurra, ele chama pelo teu nome e te convida a dominar a tua própria mente. Porque o campo de batalha da vida não está lá fora, está dentro de ti. Há dias em que tudo parece estar desmoronando. Tu te levantas com o corpo cansado e a alma mais cansada ainda. Tu olhas em volta e vês pessoas que parecem vencer, prosperar, sorrir, enquanto dentro de ti há uma voz que te prende, que te convence de que não és capaz. Mas deixa eu te dizer algo. Essa voz não vem de Deus, porque Deus não te fez para viver como prisioneiro de pensamentos negativos. Ele te fez para reinar sobre eles. Lá em Romanos 12:2 está escrito: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Percebe? O apóstolo não está pedindo para mudar as circunstâncias primeiro. Ele diz: transforma a tua mente. Antes de qualquer vitória externa, há uma revolução interna. É a disciplina da mente que abre as portas da fé. Quantas vezes tu já prometeste a ti mesmo mudar? Quantas vezes disseste: amanhã eu começo, amanhã eu vou ser diferente? E esse amanhã nunca chega. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que se ele dominar tua mente, ele já te venceu antes mesmo de o dia começar. Disciplina mental não é apenas resistir ao pecado ou evitar distrações. É aprender a escolher o que deixas morar dentro de ti. É decidir que tu não vais alimentar os pensamentos que te enfraquecem. É entender que a mente é como um jardim. O que tu regas, cresce. Se tu regas a dúvida, ela floresce. Se tu alimentas a fé, ela se fortalece até mudar o teu destino. Há uma passagem em Provérbios 4:23 que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E quando a Bíblia fala de coração, fala também da mente, desse lugar secreto onde as decisões nascem, onde os medos se formam, onde a fé é construída. Deus te chama hoje para parar de apenas reagir à vida e começar a governar os teus pensamentos. Não é fácil. Jesus nunca prometeu facilidade, mas prometeu presença. Ele disse em João 16:33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Se ele venceu, tu também podes vencer. Mas a vitória começa com um pensamento disciplinado, com uma mente que se recusa a aceitar a derrota como destino. Visualiza a tua vida daqui a 5 anos. Onde tu queres estar? Que tipo de pessoa queres ser? Tudo começa agora, neste instante, com a decisão de alinhar tua mente à vontade de Deus. A fé não é apenas acreditar, é agir de acordo com o que se crê. É levantar a cabeça quando tudo grita que é o fim. É dizer eu posso quando todos dizem não dá. Quando o inimigo quiser te fazer crer que tu és pequeno, lembra-te do que está escrito em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Veja essa última palavra. Moderação é domínio, é controle, é disciplina, é o Espírito Santo te ensinando a dominar a mente, a emoção e a vontade. Imagina um guerreiro em um campo de batalha. Ele segura a espada firme, mas a verdadeira luta não é contra o inimigo à frente, é contra o medo dentro dele. Assim és tu. O medo quer te fazer recuar, mas a fé te faz avançar. E a mente disciplinada é o escudo que te mantém firme quando as setas da dúvida começam a voar. Há dias em que tu vais cair, sim, vais pensar que fracassaste, mas o fracasso não é o fim, é um lembrete de que ainda há algo a aprender. A disciplina mental não te torna perfeito, ela te torna perseverante. Ela te ensina que cada queda é uma oportunidade para se levantar mais forte, mais sábio,
mais perto de Deus. Lembra de Josué 1:9? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a promessa, mas ela só se cumpre quando tu escolhes disciplinar tua mente, quando tu decides confiar mesmo sem ver, quando tu fechas os olhos para o caos e abres o coração para a voz que te diz: eu estou contigo. Tu não estás ouvindo este vídeo por acaso, há um propósito. Talvez tu tenhas orado pedindo direção, talvez tenhas chorado em silêncio pedindo força. E aqui está a tua resposta. Começa pela tua mente, porque quando a tua mente se dobra diante de Deus, nada pode te derrubar. Disciplina é o nome do caminho, fé é a luz que o ilumina, e coragem é o passo que tu dás mesmo quando o chão parece desaparecer sob os teus pés. Agora, quero que tu escrevas uma frase nos comentários para que ela se torne uma declaração sobre a tua vida. Uma semente de fé. Minha mente é guiada por Deus. Escreve isso nos comentários e deixa que cada palavra penetre na tua alma como um lembrete. Tu foste criado para vencer de dentro para fora. Há algo profundamente poderoso em uma mente em paz. Não é o tipo de paz que o mundo tenta vender, feita de distrações, ruídos e promessas vazias, mas a paz que nasce quando tu decides colocar tua mente sob o domínio de Deus. Essa paz não depende das circunstâncias, ela floresce mesmo quando tudo à tua volta parece desabar. Jesus falou sobre isso em João 14:27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Essa é a diferença. O mundo oferece uma trégua temporária, Deus oferece uma fortaleza permanente dentro de ti. Talvez tu estejas travando uma guerra silenciosa. Acordas de manhã e a primeira batalha já começa. Contra os pensamentos que te dizem que tu não és suficiente, contra a lembrança dos erros, contra o medo do futuro. E é nesse instante que a disciplina mental se torna tua maior arma, porque quem controla a mente domina o rumo da própria vida. Disciplina não é rigidez, é consciência, é dizer não ao que destrói e sim ao que edifica. É o ato de substituir o pensamento derrotado pela promessa de vitória. Filipenses 4:8 nos ensina: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Percebe o verbo? Pensai. Isso significa que tu tens escolha sobre o que ocupa o teu pensamento. Não és vítima da tua mente, és o guardião dela. Imagina tua mente como uma cidade. Há portões e muros, e cada pensamento que entra é como um visitante. Alguns vêm para trazer luz e sabedoria, outros vêm para roubar tua paz. Cabe a ti decidir quem entra. E quando tu colocas Deus como o sentinela desse portão, tudo muda. A ansiedade perde força, o medo perde espaço e a fé encontra morada. Mas para isso é preciso prática. Disciplina é repetição. Assim como o corpo se fortalece com o exercício, a mente se fortalece com o treino espiritual diário. Ler a palavra, orar, silenciar, ouvir. Cada ato de fé é um passo em direção à mente que Deus quer que tu tenhas. Uma mente que não se curva diante das tempestades. A disciplina mental é o escudo que te mantém de pé quando o desespero tenta te dobrar. Pensa em Pedro, andando sobre as águas. Enquanto ele manteve os olhos em Jesus, ele permaneceu firme. Mas quando olhou o vento, afundou. Assim é contigo. Quando tu focas na fé, caminhas sobre as águas da incerteza. Quando tu focas no medo, o peso da dúvida te puxa para baixo. E é por isso que hoje Deus te chama a reeducar a tua mente, a não reagir mais por impulso, mas responder com sabedoria, a não se alimentar de pensamentos sombrios, mas nutrir-se da esperança. Isaías 26:3 diz:
Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa é a chave. Quando a tua confiança se apoia em Deus, tua mente se torna inabalável. Há pessoas que passam a vida inteira tentando mudar as circunstâncias, mas continuam presas ao mesmo padrão mental. Mudam de cidade, mudam de emprego, mudam de relacionamentos, mas continuam cativas dentro da própria mente. Não é o mundo que precisa mudar primeiro, és tu, porque o que está dentro de ti molda o que está ao teu redor. Quando a tua mente é disciplinada, tu passas a enxergar a dor de outro modo. As provações não são mais castigos, são degraus. As dificuldades não são muralhas, são pontes. Tu deixas de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começas a dizer, para que Deus quer me ensinar através disso? E quando tu mudas essa pergunta, tu transformas completamente o teu caminho. É aqui que entra o poder da palavra. Ela não é apenas um texto antigo, ela é viva, ela é espada, como está em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E cada vez que tu a meditas, tu estás afiando essa espada dentro da tua mente. Tu estás treinando teus pensamentos para lutar com a verdade. Mas deixa eu te dizer algo importante. Não basta ouvir, é preciso praticar. A mente se disciplina com ação. Quando vier o medo, fala em voz alta. Eu confio em Deus. Quando vier o desânimo, repete. Eu não fui feito para desistir. Essas declarações constroem muralhas dentro de ti. A fé vem pelo ouvir, mas a transformação vem pelo repetir, até que a alma creia. Agora, quero que tu faças algo diferente. Se este vídeo está tocando teu coração, se tu sentes que Deus está te chamando para disciplinar tua mente, inscreve-te no canal. Não porque eu estou pedindo, mas porque aqui vamos caminhar juntos nessa jornada de fortalecimento interior. E aproveita este momento para interagir com este vídeo de uma forma autêntica. Essa interação não é só engajamento, é testemunho. Cada comentário é uma semente plantada, um lembrete público da tua decisão. E quem ler será encorajado também. Há uma verdade que poucos compreendem. A mente é um reflexo do espírito. Se o teu espírito está cansado, tua mente enfraquece. Mas quando teu espírito é renovado em Deus, a mente encontra força para resistir ao caos. Por isso, quem deseja disciplinar a mente precisa primeiro alimentar o espírito. Imagina-te caminhando por um deserto. O sol arde, o vento é áspero e cada passo parece pesado. No horizonte não há sinal de água. É assim que se sente uma mente desconectada da presença de Deus. Mas então, de repente, tu ouves um som suave, como um riacho fluindo. Tu segues essa voz e encontras um manancial escondido, a palavra de Deus. Quando tu bebes dessa fonte, o deserto se transforma em jardim. É isso que acontece quando a alma volta para o seu Criador. A mente disciplinada não é apenas aquela que pensa certo, mas a que sente certo. É aquela que se recusa a ser moldada pelas circunstâncias. Paulo aprendeu isso e escreveu em Filipenses 4:11-12. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Disciplina é isso. Saber viver em paz, seja no topo da montanha ou no vale mais escuro. Mas talvez tu estejas se perguntando, como disciplinar a mente num mundo tão barulhento, onde tudo grita, distrai e exige tua atenção? A resposta está na constância. O inimigo não teme quem ora um dia, mas quem ora todos os dias. Não teme quem lê a Bíblia uma vez, mas quem a lê até que cada palavra se torne parte de si. É a repetição que cria resistência. Cada vez que tu decides orar mesmo cansado, tua mente aprende que o controle está em ti, não no cansaço. Cada vez que tu perdoas, mesmo ferido, tua mente aprende a não reagir com ódio, mas com graça. Cada vez que tu agradeces em meio à dor,
Tua mente entende que a fé é mais forte que o sofrimento. Há uma cena que gosto de imaginar. Jesus no deserto sendo tentado. Ele estava só, faminto, cansado. O inimigo tentou distorcer a verdade, mas Jesus respondeu com a palavra. Ele não reagiu com emoção, reagiu com convicção. E é assim que se vence, não com gritos, mas com fé firme. Essa é a mente disciplinada, aquela que sabe onde está ancorada. Pensa em quantas vozes tentam ocupar espaço dentro de ti todos os dias. A sociedade diz que tu tens de ser mais. O medo diz que tu não consegues. A comparação diz que tu estás atrasado. Mas a voz de Deus diz, eu te escolhi antes mesmo de tu nasceres. Jeremias 1:5. Quando tu te conectas com essa verdade, todas as outras perdem poder. A disciplina mental também é um ato de amor. Amor por ti mesmo, por Deus e pela tua missão. Porque quando tua mente é clara, tua visão se alinha. Tu paras de desperdiçar energia em batalhas que não importam e começas a lutar por aquilo que tem propósito. Tu já notaste que as maiores batalhas da Bíblia foram vencidas não pela força, mas pela obediência? Gideão, Davi, Daniel, todos enfrentaram desafios gigantescos, mas o segredo estava na mente firme e no coração obediente. Daniel 6:10 mostra um homem que, mesmo ameaçado de morte, manteve sua rotina de oração. Ele não mudou porque a situação mudou. Ele permaneceu, e é isso que Deus quer de ti, permanência. Quando tu aprendes a permanecer, tu deixas de viver por emoção e começas a viver por propósito. Tu não te deixas abalar por críticas, não te perdes em comparações, não te entregas à pressa. Tu aprendes a esperar o tempo de Deus, e isso é disciplina em sua forma mais pura. Mas há algo que precisa ser dito. Disciplinar a mente não é eliminar sentimentos, é aprender a colocá-los no lugar certo. Raiva, tristeza, medo, todos têm seu espaço, mas nenhum deve comandar tua vida. O Espírito Santo te ajuda a sentir sem ser dominado. E quando ele governa teus pensamentos, tu te tornas livre de verdade. O salmista Davi escreveu em Salmos 19:14: Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração diante de ti, Senhor. Olha o poder dessas palavras. Ele não pede apenas que suas ações agradem a Deus, mas também seus pensamentos. Isso é maturidade espiritual. É entender que a mente é o altar onde se decide se Deus é realmente o centro da tua vida. Então, guarda isso. Disciplina mental não é um castigo, é um ato de libertação. É quando tu decides não ser mais escravo das tuas emoções, mas servo da tua fé. É o momento em que tu deixas de reagir como vítima e começas a agir como filho do rei. E lembra-te, tu não estás sozinho. Deus nunca te pediu perfeição, Ele te pediu entrega. Ele sabe que tu vais cair, sabe que haverá dias em que a mente se perderá em meio ao medo, mas mesmo nesses dias, Ele continua dizendo, vem a mim. E quando tu vens, Ele te dá força para tentar de novo, até que o caos dentro de ti se curve à paz dele. A mente disciplinada é como uma fortaleza espiritual. Ela não se constrói da noite para o dia, mas pedra sobre pedra, pensamento sobre pensamento, decisão após decisão. E cada tijolo dessa construção é sustentado pela fé. Tu podes até enfrentar tempestades, mas uma fortaleza alicerçada em Deus não desaba. Ela resiste, porque sabe quem a sustenta. Quantas vezes tu já sentiste que tua mente era um campo minado? Cada lembrança parecia explodir em dor, cada preocupação te puxava para o fundo. Mas, se tu observares com atenção, perceberás que Deus nunca te deixou sozinho nesse campo. Ele sempre te deu ferramentas para vencer. A oração, a palavra e o discernimento. São essas armas invisíveis que moldam o guerreiro interior que habita em ti. Em 2 Coríntios 10:4-5 está escrito,
As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse é o segredo. Tu não precisas lutar no mesmo nível das tuas preocupações. Tu lutas com poder espiritual. Tu não precisas convencer a tua mente com argumentos humanos, mas submetê-la à verdade divina. Há um poder imensurável em aprender a calar as vozes erradas, porque às vezes o inimigo não quer destruir tua fé. Ele quer apenas distrair tua mente até que tu a esqueças. E é por isso que disciplina mental não é apenas controle, é vigilância. É manter o foco no propósito mesmo, quando tudo em volta tenta roubar a tua atenção. Imagina um arqueiro em meio a um campo de batalha. Há barulho, há poeira, há gritos. Mas ele mantém o olhar fixo no alvo. É assim que tu deves ser, uma mente firme, mesmo quando o mundo ruge. A tua flecha é a fé. O teu alvo é a vontade de Deus. E o teu silêncio é tua força. Há pessoas que vivem presas a pensamentos do passado. Elas revivem as mesmas dores, as mesmas falhas, como se estivessem condenadas a um ciclo infinito. Mas Deus não te chamou para viver revivendo feridas, Ele te chamou para curá-las. Isaías 43:18 diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Quando Deus diz isso, Ele está te pedindo para liberar espaço na tua mente para o novo. Porque a mente que vive olhando para trás nunca enxerga o futuro. E talvez seja esse o teu maior desafio, desapegar-se das lembranças que te definiram por tanto tempo. Tu te acostumaste tanto à dor que ela quase parece parte de ti. Mas a verdade é que Deus quer te dar uma nova identidade mental. Ele quer apagar o eco das derrotas e escrever novas palavras sobre ti. Palavras de coragem, de sabedoria e de propósito. Tu foste chamado para ser luz, mas a luz só pode brilhar quando há espaço para ela. Por isso, limpa teu interior dos pensamentos que te mantêm preso à escuridão. Quando a mente é renovada, até o olhar muda. O que antes parecia impossível se torna desafio. O que antes te assustava agora te inspira, e isso não é ilusão, é transformação. Pensa em José, vendido pelos irmãos, preso injustamente, esquecido por homens. Se a mente dele não fosse disciplinada, ele teria se tornado um homem amargo, consumido pelo ódio. Mas ele manteve o foco, ele esperou. E quando o tempo de Deus chegou, ele estava preparado. Gênesis 41 mostra o momento em que José é levantado como governador do Egito. Não por força, mas por fidelidade mental e espiritual. Disciplina mental é isso. Permanecer em paz enquanto o mundo espera que tu desabes. É confiar no invisível quando o visível parece o contrário. É caminhar em fé quando não há estrada. E, acima de tudo, é saber que Deus está treinando tua mente para lidar com o destino que Ele preparou. Quando tu começas a disciplinar teus pensamentos, tu percebes que o que antes te dominava agora te serve de combustível. O medo se transforma em motivação. A dúvida se transforma em discernimento. E a dor se transforma em força. É a alquimia espiritual do reino de Deus, transformar o que era fraqueza em poder. E talvez tu penses, mas eu não consigo manter o foco. E é verdade, sozinho tu não consegues, mas com Deus a constância se torna possível. Ele não te pede perfeição, Ele te pede presença. Quando tua mente se dispersar, volta. Quando o desânimo bater, ora. Quando o silêncio parecer vazio, confia, porque é nesse silêncio que Ele fala. A disciplina da mente é como aprender a tocar um instrumento. No início, soa descompassado, mas com o tempo, cada nota encontra seu lugar. E um dia, tu percebes, a tua mente, antes caótica, agora toca a melodia da paz.
E essa melodia é ouvida no modo como tu falas, pensas e decides. As pessoas ao teu redor percebem. Elas sentem algo diferente. Não é arrogância, é serenidade. É a marca de quem aprendeu que a fé é mais poderosa que qualquer tempestade mental. Em Efésios 6,16, Paulo diz: tomai o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esses dardos são os pensamentos que tentam te desviar, as dúvidas que querem que tu esqueças quem és. Mas o escudo da fé só funciona quando tua mente está pronta para erguê-lo. E isso é disciplina. Não deixar o escudo cair, mesmo quando os braços tremem. Portanto, guarda essa verdade. A mente disciplinada é uma mente protegida, e a mente protegida é uma mente livre. A transformação verdadeira começa no invisível. As pessoas olham para fora e enxergam os resultados, mas Deus olha para dentro e vê o processo. E é dentro da tua mente que esse processo se desenrola, silencioso, constante e muitas vezes doloroso. Porque disciplinar a mente não é apenas controlar pensamentos, é desaprender tudo aquilo que o mundo te ensinou sobre quem tu és e reaprender o que Deus diz sobre ti. Tu foste moldado por vozes, por experiências, por palavras que te marcaram. Talvez alguém tenha te dito que tu não eras capaz, que não seria suficiente, que teus sonhos eram grandes demais. E essas palavras criaram raízes dentro da tua mente. Mas hoje, Deus te convida a arrancar essas raízes e plantar novas sementes, sementes de verdade, de fé e de propósito. Romanos 8,6 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A mente disciplinada é aquela que escolhe se inclinar ao espírito. Ela aprende a discernir entre o que é ruído e o que é revelação, entre o que é voz humana e o que é direção divina. Essa escolha muda tudo. Pensa em um carpinteiro. Ele não constrói uma mesa em um dia. Primeiro, ele escolhe a madeira, depois corta, lixa, molda e monta. A disciplina da mente é igual. Deus é o carpinteiro e tu és a obra. Ele está te moldando. Cada dor, cada espera, cada silêncio, tudo é ferramenta em suas mãos. O que hoje te incomoda pode ser o que amanhã vai te fortalecer. Mas há um detalhe importante. A mente disciplinada não busca atalhos. Ela entende que o crescimento exige tempo, e tempo é o instrumento de Deus para te preparar. Tu não podes pedir uma colheita se ainda não aprendeu a cuidar do solo. E o solo da tua mente precisa ser arado todos os dias com oração, paciência e fé. Em Tiago 1:4 está escrito: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Paciência não é passividade, é a força de quem confia no processo. É o coração que diz, mesmo sem entender, eu confio. E é essa confiança que disciplina a mente. Talvez tu estejas num tempo de espera. As portas ainda não se abriram, as respostas ainda não vieram, os sonhos ainda não se cumpriram. E o inimigo tenta usar isso para te convencer de que nada está acontecendo. Mas escuta bem, Deus trabalha no invisível. Enquanto tu esperas, Ele está moldando tua mente para que quando o milagre vier, tu estejas pronto para sustentá-lo. Porque um milagre sem mente disciplinada se transforma em peso. Pensa em Davi antes de ser rei. Ele era apenas um jovem cuidando de ovelhas. Poderia ter reclamado, desistido, se comparado com outros, mas escolheu servir com excelência onde estava. E foi ali, no anonimato, que Deus treinou sua mente. Cada leão, cada urso, cada noite solitária no campo foram lições silenciosas de disciplina e coragem. Então, quando o gigante apareceu, Davi já estava preparado. Assim também és tu. Os gigantes que tu enfrentas hoje não são obstáculos, são treinamentos. Cada dificuldade que exige foco é uma oportunidade para fortalecer tua mente.
Cada luta é uma academia espiritual onde Deus te treina para algo maior. Tu já notaste como os pensamentos negativos têm o poder de distorcer a realidade? Um simples medo se multiplica, uma dúvida cresce, uma lembrança antiga se transforma em angústia. A mente indisciplinada alimenta esses fantasmas. Mas quando tu aprendes a controlá-la, tu mudas o rumo dessas emoções. Em vez de te afogar nelas, tu as colocas sob os pés. Em Isaías 41:10, Deus te diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não é apenas um consolo, é uma arma mental. Cada vez que tu repetes essas palavras, tua mente se realinha à verdade. E quanto mais tu alimentas a verdade, menos espaço sobra para a mentira. O segredo está em não negociar com os pensamentos destrutivos. Tu não discutes com eles, tu os substituis. Quando vier o medo, fala fé. Quando vier a dúvida, fala promessa. Quando vier o desânimo, fala a esperança. E com o tempo, tua mente se acostuma a reagir de forma espiritual. Isso é disciplina. Mas há outro aspecto que poucos entendem. Disciplinar a mente não é viver isolado das emoções, é aprender a sentir sem se perder. Tu podes chorar, sentir dor, ter medo, mas não deixes que esses sentimentos tomem o trono que pertence à fé. Tu podes até tropeçar, mas não podes desistir, porque a desistência é a linguagem da mente cansada. A perseverança é a linguagem da mente disciplinada. E quando tu perseveras, algo muda dentro de ti. As coisas que te tiravam do eixo já não te derrubam. As palavras que te feriam já não te atingem. O que antes te fazia parar agora apenas te ensina a ajustar o passo. É como se a tempestade ainda existisse, mas tu tivesses aprendido a dançar sob a chuva. Em Hebreus 12:11 está escrito: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz um fruto pacífico de justiça nos que têm sido por ela exercitados. Ou seja, a dor que tu sentes hoje é o preço da paz que tu vais colher amanhã. Então, quando tu sentires que estás no limite, lembra-te, não é o fim, é o treino. E Deus está contigo, observando cada avanço, celebrando cada pequeno passo que tu dás em direção à tua transformação. Há uma guerra acontecendo dentro de cada pessoa, e essa guerra não é visível a olho nu. Não há espadas, não há lanças, mas há feridas. São batalhas travadas na mente. Um campo invisível onde o bem e o mal disputam espaço todos os dias. E o mais surpreendente é que Deus te deu autoridade sobre esse campo. Ele te chamou não para ser refém dos pensamentos, mas comandante deles. Tu foste criado com o poder de decidir. A tua mente é o ponto de partida de cada vitória e de cada derrota. E por isso, o inimigo sabe que se ele dominar teus pensamentos, ele controla teu destino. Mas quando tu te submetes à mente de Cristo, o inimigo perde terreno. 1 Coríntios 2,16 diz: mas nós temos a mente de Cristo. Essa não é uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual. Ter a mente de Cristo é enxergar o mundo com os olhos da fé, é reagir com sabedoria quando todos reagem com raiva, é manter a calma no meio do caos, porque tu sabes em quem confias. Mas para ter essa mente, é preciso entregá-la. Deus não força a transformação, Ele a constrói com tua permissão. E a disciplina é o alicerce dessa entrega. Cada vez que tu renuncias a um pensamento destrutivo, tu estás abrindo espaço para a mente de Cristo habitar. Cada vez que tu perdoas, mesmo sem vontade, tu estás dizendo: minha mente não será governada pela mágoa, mas pela graça. Há uma diferença profunda entre controlar a mente e transformá-la. Controlar é esforço humano, transformar é obra divina. Tu fazes a tua parte,
orar, meditar, resistir, e Deus faz o que tu não podes. Ele muda a natureza do teu pensamento. Ele substitui o medo por coragem, a ansiedade por confiança, o desespero por serenidade. Mas é um processo. E esse processo exige paciência, porque a mente não se transforma com frases prontas, mas com fé persistente. É por isso que Paulo dizia em Filipenses 3, 13 e 14: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. A mente disciplinada não se prende ao ontem, ela avança. Ela entende que não há vitória sem constância. Imagina um corredor em uma longa maratona. No início, o corpo responde bem, a respiração está firme, os passos são leves. Mas com o tempo, vem o cansaço, a dor, o suor. É ali, quando tudo parece difícil, que a disciplina aparece. O que faz o corredor continuar não é o corpo, é a mente. Assim também é a caminhada espiritual. Tu não vences porque é fácil, tu vences porque aprendes a não parar. E quando a tua mente se torna firme, até as tempestades mudam de significado. O que antes era ameaça passa a ser treinamento. O que antes parecia punição, agora se revela preparação. Deus nunca desperdiça uma dor. Cada lágrima, cada atraso, cada luta mental tem propósito. Há pessoas que vivem buscando milagres externos, uma cura, uma resposta, uma virada, mas o maior milagre é interno. Quando a mente, antes escrava, aprende a descansar em Deus. Quando tu acordas e já não sentes o peso da angústia, quando tu olhas para o futuro e não vês mais medo, mas esperança, esse é o verdadeiro milagre. E esse milagre é possível, porque o Espírito Santo não é um visitante, ele é um treinador. Ele te ensina, corrige, fortalece e guia teus pensamentos todos os dias. Mas tu precisas permitir que ele haja. Tu precisas abrir espaço, silenciar o ruído, deixar que ele governe tua mente. Pensa em Jesus no Getsêmani. O Filho de Deus em plena angústia, suando gotas de sangue, mas dizendo: Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Essa é a mente disciplinada. Ele sentia o peso, mas escolheu obedecer. Ele via a dor, mas enxergava o propósito. É isso que significa ter domínio espiritual sobre os pensamentos. Não é ausência de medo, é presença de fé. E quando tu começas a pensar como Cristo, tu também começas a agir como Ele. Tu passas a falar com mansidão, a responder com amor, a esperar com paciência. As pessoas ao teu redor notam, mesmo sem tu dizeres nada. Elas veem algo diferente no teu olhar, uma calma que não é natural, uma força que não é humana. É o Espírito de Deus refletido através de uma mente renovada. Tu foste criado para ser reflexo do céu em meio ao caos. E a tua mente é o espelho onde essa luz se manifesta. Por isso, cuida do que pensas. As palavras que saem da tua boca nascem dos pensamentos que cultivaste em silêncio. E cada pensamento é uma semente. Planta fé e colherás coragem, planta dúvida e colherás medo. Em Colossenses 3:2, Paulo nos orienta: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso não significa fugir da realidade, mas enxergá-la com o olhar da eternidade. Quando tu pensas nas coisas do alto, tua mente se eleva. Tu deixas de ver o problema e passas a ver o propósito. Tu deixas de lutar contra as pessoas e começas a lutar pelas promessas. E o mais lindo é que quando tua mente se disciplina, tua vida inteira se alinha. As decisões se tornam mais sábias, as reações mais equilibradas e até as orações mais profundas. Tu paras de pedir apenas o que queres e começas a pedir o que Deus quer. E é aí que o verdadeiro poder se manifesta, porque a mente e o espírito caminham na mesma direção. Disciplina não é prisão, é liberdade. É a chave que abre as portas da paz interior. E quando tu descobres isso, tu percebes que vale a pena o esforço. Tu olhas para trás e entendes.
Cada pensamento controlado, cada batalha vencida dentro de ti, cada oração feita no silêncio da madrugada, tudo isso estava te moldando para ser quem Deus sempre soube que tu serias. Então, não te canses. Se hoje tua mente ainda parece agitada, continua. Se o medo ainda sussurra, responde com fé. Se a dúvida te visita, lembra-te, o dono da tua mente é o Criador do universo, e Ele está te ensinando a pensar como um vencedor. Quando uma mente é transformada, nada ao redor permanece igual, porque o ambiente sempre reflete o estado interior de quem o habita. Um coração em paz cria harmonia, uma mente clara traz direção. E quando a presença de Deus domina os teus pensamentos, até o ar ao teu redor muda. As pessoas percebem, mesmo que não compreendam. Elas sentem que há algo diferente, uma luz silenciosa, uma firmeza que não se abala com o caos. Tu foste chamado para ser essa influência. Deus não te quer isolado da vida, mas presente nela, sendo sal e luz, como Jesus disse em Mateus 5, 13 e 14. E para ser luz, tua mente precisa permanecer acesa. O problema é que o mundo tenta apagá-la com distrações, medos e comparações. Mas a disciplina é o combustível que mantém essa chama viva. Cada vez que tu decides não reagir com ira, tu acendes luz. Cada vez que tu perdoas, tu iluminas a escuridão. Cada vez que tu confias, mesmo sem ver, tu revelas o brilho de uma mente moldada pela fé. E isso transforma não apenas a ti, mas todos à tua volta. Imagina uma pessoa que vive disciplinando seus pensamentos por anos. Ela se torna um oásis no meio do deserto. Onde há gritos, ela fala com calma. Onde há desespero, ela inspira esperança. E o segredo não está em uma força sobrenatural humana, mas em uma mente que aprendeu a descansar em Deus. Tu foste criado para influenciar, não para ser moldado pelo ambiente. Mas para isso, precisas vigiar tua mente como quem vigia um tesouro, porque ela é, de fato, o teu bem mais precioso. Em Provérbios 23, 7 está escrito: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Tu te tornas o que pensas. E se tu pensas como vencedor, tu ages como vencedor. Se pensas com fé, tu andas pela fé. Se pensas pequeno, tu te limitas mesmo em meio a grandes oportunidades. É por isso que a mente disciplinada expande horizontes. Ela não aceita as paredes impostas pelas circunstâncias. Ela busca soluções quando todos veem barreiras. Ela confia quando ninguém mais acredita. Porque quem tem a mente ancorada em Deus não depende da aprovação do mundo para prosseguir. Mas deixa-me dizer algo importante. A maturidade espiritual vem quando tu aprendes a não depender da motivação externa. Tu não precisas de aplausos para continuar. Tu não precisas que te entendam para permanecer. Porque a tua força não vem do que está fora, mas do que está dentro. E o que está dentro de ti é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo viveu isso. Mesmo preso, ele escrevia cartas cheias de esperança. Mesmo acorrentado, ele pregava liberdade. Isso só é possível quando a mente é livre, mesmo que o corpo esteja limitado. Filipenses 1, 12, 13 mostra Paulo dizendo: quero que saibais que o que me aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho. Tu percebes? Ele não via prisão, ele via propósito. Essa é a mente transformada. Ela interpreta a dor como parte do plano. E quando tu chegas a esse nível de disciplina, o medo perde poder. Porque a mente disciplinada é amiga da fé. Ela não precisa ver o caminho para caminhar. Ela apenas dá o próximo passo. É a mesma fé que fez Abraão sair de sua terra sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Ele não precisava de explicação, ele tinha convicção, e é essa convicção que Deus quer restaurar em ti. A certeza de que, mesmo sem entender o processo, tu estás sendo guiado para um propósito. Que cada pensamento controlado, cada impulso contido, cada oração feita em meio à confusão,
tudo está construindo dentro de ti uma mente de rei, uma mente de servo fiel, uma mente preparada para carregar promessas. Mas atenção, quanto mais tua mente se fortalece, mais o inimigo tenta distraí-la. Ele sabe que não pode te impedir, então tenta te confundir. Ele usa pessoas, palavras, situações para te tirar do foco. Mas a mente disciplinada não reage. Ela observa, analisa e ora antes de agir. Ela não se apressa porque sabe que a pressa é inimiga da precisão espiritual. Jesus nunca se apressou. Mesmo quando todos esperavam uma resposta imediata, ele se mantinha em silêncio. E nesse silêncio, ele ouvia o Pai. Esse é o segredo da disciplina espiritual. Saber quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar. Porque o silêncio guiado por Deus fala mais alto do que 1000 argumentos. E é assim que tu amadureces espiritualmente, aprendendo a não ser controlado por impulsos. Tu não reages a tudo. Tu não te deixas abater por qualquer palavra. Tu aprendes a guardar tua paz como quem guarda um tesouro sagrado. E quanto mais tu fazes isso, mais tua presença se torna poderosa. As pessoas começam a procurar teu conselho, a valorizar tua calma, a perceber que há algo em ti que elas querem entender. E o que há em ti é disciplina espiritual. Lembra-te, o verdadeiro poder não está em quem fala alto, mas em quem domina o que pensa. A mente disciplinada não precisa provar nada, ela apenas vive de modo que o resultado fala por si. Quando tu alcanças esse nível de equilíbrio, até tu te surpreendes. Situações que antes te tirariam do eixo agora se tornam oportunidades de demonstrar fé. Tu olhas para o passado e percebes, eu mudei. E não foi de um dia para o outro. Foi um processo, feito de quedas, de aprendizados, de perseverança. Esse é o plano de Deus para ti. Que tua mente se torne reflexo da sua sabedoria. Que tu caminhes sem medo, fales com propósito e penses com clareza. Porque quando tua mente é dele, tua vida inteira se torna uma mensagem viva. Então, guarda essa frase dentro de ti. O mundo muda quando uma mente se transforma. Essa é a essência da disciplina espiritual. É mais do que autocontrole, é domínio santo. É pensar com os olhos da eternidade enquanto vive no presente. É ser luz em meio à confusão, esperança em meio à dúvida e fé viva em meio à escuridão. Chegamos ao ponto mais profundo desta mensagem, onde tudo o que foi dito até agora se une em uma só verdade. A mente é o templo onde Deus deseja habitar. Não um templo físico, feito de pedra ou madeira, mas um espaço sagrado dentro de ti. E para que ele habite plenamente, esse espaço precisa ser limpo, alinhado e consagrado. A disciplina é o ato de varrer os pensamentos impuros, abrir as janelas da alma e permitir que a luz divina entre e permaneça. Pensa nisso. Quantas vezes tu oraste pedindo a Deus para mudar tua vida, sem perceber que o primeiro passo seria mudar tua mente? Ele não te dá um novo caminho até que te ensine a caminhar de forma nova, porque uma mente indisciplinada destrói oportunidades, mas uma mente treinada em fé constrói pontes onde antes havia abismos. Deus está te chamando para um novo nível, um nível onde a tua fé não oscila conforme as circunstâncias. Um nível onde tua mente não se perde em comparações, não se curva diante da ansiedade e não duvida do propósito. Tu foste criado para andar em liberdade, e a liberdade começa quando tu aprendes a pensar como filho de Deus, não como escravo das tuas emoções. Em 2 Timóteo 2,7 está escrito: considera o que digo, e o Senhor te dará entendimento em tudo. Entendimento. Essa é a palavra-chave. A mente disciplinada busca entender, não apenas sentir. Busca sabedoria, não apenas alívio. E essa sabedoria vem de um relacionamento contínuo com o Espírito Santo, aquele que revela, corrige, consola e fortalece.
Quando a mente se entrega à direção divina, até as tempestades se tornam escola, porque tu aprendes que a fé não te livra da dor, mas te ensina a caminhar sobre ela, e ao longo do tempo, tu deixas de perguntar por quê e começas a perguntar para quê. E quando a tua pergunta muda, o céu começa a responder. Muitos vivem pedindo que Deus mude as circunstâncias, mas Ele deseja mudar a perspectiva, porque quando a tua mente se transforma, até o deserto se torna jardim. Tu passas a enxergar beleza em meio à espera, propósito em meio à dor e presença em meio ao silêncio. Tu já pensaste em como Jesus lidava com o caos? Enquanto os discípulos se desesperavam no meio da tempestade, ele dormia. E quando o acordaram, ele apenas disse: "Por que temeis, homens de pequena fé?" Mateus 8:26. A mente dele estava em perfeita paz, porque estava completamente alinhada ao Pai. É isso que Deus deseja para ti, uma mente que descansa mesmo quando o vento sopra forte. Disciplina não é sobre rigidez, é sobre confiança. É saber que Deus está no controle, mesmo quando tu não entendes o plano. É permanecer firme, mesmo quando a mente tenta fugir para a dúvida. É repetir: "Eu confio em ti", até que a alma aprenda o som dessa verdade. Há pessoas que esperam sinais grandiosos para acreditar, mas a mente disciplinada aprende a ver Deus nos detalhes. No silêncio da manhã, no riso de uma criança, em um versículo que fala exatamente o que tu precisavas ouvir. Esses pequenos sinais são lembretes diários de que Ele está contigo, moldando tua mente passo a passo. E quando a transformação é verdadeira, ela não fica escondida. Tu passas a inspirar outros. As pessoas começam a notar que há algo diferente em ti. Uma calma que não é natural, uma esperança que não se apaga, uma força que não se explica. E então tu entendes. A disciplina da mente não é apenas para ti, é para que através de ti, Deus alcance outros. Tu te tornas testemunha viva de que é possível vencer o caos interior. Tu te tornas prova de que uma mente firmada em Deus pode enfrentar qualquer tempestade e ainda permanecer em pé. E esse é o maior testemunho que alguém pode oferecer. Não o de uma vida perfeita, mas o de uma mente transformada pela fé. Em Filipenses 4:13, está a síntese de tudo o que vivemos aqui. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse posso não é arrogância, é consciência. Consciência de quem te sustenta, de quem te guia, de quem molda tua mente todos os dias. Agora, antes de encerrar este vídeo, quero que tu respires fundo e faças uma escolha. Não viver mais no piloto automático, mas assumir o controle da tua mente. Decide hoje que tu vais pensar de acordo com a fé, não com o medo. Decide que tu vais deixar o Espírito Santo conduzir tuas reações, tuas palavras e tuas decisões. E se este vídeo falou contigo, inscreve-te no canal, mas não como um gesto mecânico, faz isso como parte da tua decisão de crescer. Porque aqui nós não apenas ouvimos sobre fé, nós aprendemos a praticá-la. Aqui é um lugar de mente desperta, de alma fortalecida, de pessoas que estão cansadas de sobreviver e decidiram viver com propósito. Aproveita também para compartilhar tua história nos comentários. Conta o que tu tens enfrentado, o que aprendeste com essa mensagem e o que Deus tem te ensinado sobre tua mente. Tu não estás sozinho. Esta comunidade é uma família de pessoas que lutam, caem, levantam e continuam acreditando. E quero deixar uma última palavra no teu coração. Tu não és o que o medo diz que tu és. Tu és o que Deus declara que tu és. Tu és forte, capaz, escolhido e chamado para renovar tua mente todos os dias. Então escreve isso nos comentários, como um compromisso pessoal e espiritual. Eu decido disciplinar minha mente e viver guiado pela paz de Deus. Deixa essa frase ser tua declaração de fé.
o ponto de virada da tua caminhada. Que o Espírito Santo te renove, te fortaleça e te ensine a viver com uma mente livre, firme e cheia de propósito. Porque o mundo pode até tentar te confundir, mas quando tua mente pertence a Deus, nenhuma tempestade é capaz de te destruir. Ela apenas te ensina a voar mais alto.